Nesse momento eu convido o projeto Radar da Censura, representado pelo Carlos Augusto de Moraes Afonso. Primeiramente aqui eu agradeço o espaço, parabenizo o trabalho feito pelo procurador, Dr. Ailton Benedito. Opa! Aqui. E fiquei muito satisfeito com duas apresentações, gostei de todas que eu assisti hoje, né? Mas duas em especial que tem muito a ver com o assunto que eu vou tratar aqui, que é a apresentação feita pela Bia Kicis, pela amiga Bia Kicis, e pelo Fernando Holliday agora, porque elas introduzem o assunto que eu preciso falar, e então eu não preciso fazer uma apresentação sobre liberdade de expressão, sobre o que está acontecendo. Basicamente, o que eu vou fazer aqui? Em complemento ao que a Bia e o Fernando falaram, agora sim, né? Em complemento ao que ambos falaram, eu vou apresentar, então, como atuar contra a censura, como identificar a censura e como reagir. Porque é aquilo que Sun Tzu falava, né? Se nós não conhecemos nosso inimigo, nós vamos perder praticamente todas as batalhas. Então, se nós entendemos exatamente o que querem os censores das redes sociais, nós podemos reagir melhor a eles. Então, meu nome é Carlos Augusto Afonso, também sou conhecido pelo pseudônimo Luciano Ayan, pelo qual eu escrevi o livro Liberdade ou Morte em 2015. Ele foi publicado no início de 2016 pela editora Simonsen. E nesse livro eu dizia que a principal meta da esquerda moderna seria censurar a direita. E essa seria a principal batalha que nós teríamos pela frente. Quando eu escrevi esse livro, eu não tinha previsto exatamente este fenômeno de censura com base nesse pretexto de combate à fake news. Mas quando o Donald Trump venceu as eleições e começou essa conversa de que o principal problema atual era fake news e era preciso ter um controle a partir de agências de checagem, eu falei, vixe, tá aí. Mas assim, no momento que eu vi o discurso, vi algumas matérias lá, vindas da CNN, do Washington Post, eu falei, pronto, já dá para saber o que vai acontecer. E o padrão, a partir do que eu já tinha falado no livro Liberdade ou Morte. Então, eu comecei a estudar bastante esse tema e fiz um mapeamento, contei com colaboração de amigos, um mapeamento dos padrões, dos comportamentos, dos objetivos dos censores, também usando muito o que eu já tinha abordado no livro. Aliás, eu sou aqui também, eu lembrei de colocar aqui no slide, consultor de TI e analista político. Então eu misturo duas disciplinas que as pessoas falam, que mistura é essa, né? Uma pessoa formada em ciência da computação que se tornou um analista político. Isso traz uma característica um pouco diferente, porque eu atuo muito com metodologia, com mapeamento dos comportamentos do oponente. É um nível de detalhe que não é muito comum se ver em pessoas de humanas. Então, dizem que eu sou uma pessoa de exatas e humanas. E eu fiz um mapeamento, então, dos padrões da censura. E este aqui é um mapa geral deste mapeamento. Então, os censores eles podem ser identificados a partir de seus objetivos, seus padrões de comportamento, seu modelo de operação para o dia a dia, os estratagemas que eles utilizam para distorcer e ampliar o número de mentiras do oponente e algumas rotinas que eles utilizam para poder se sair bem no discurso. Então, conhecer os censores, basicamente, é entender esse mapa aqui que nós temos. Aqui algumas figuras, né? Fábio Malini, Pablo Hortelado,
Ambos são acadêmicos. Um é da USP e outro é da Universidade Federal do Espírito Santo. Leonardo Sakamoto, que é esse aqui, ó, que é jornalista da Folha, e Gilberto Dimenstein, que é dono do Catraca Livre. Esses 4 perfis aqui podem ser considerados como se fossem os arquitetos intelectuais desse programa de censura. Eles defendem. Então, se, por exemplo, a página do MBL, se for... Vamos imaginar que ela seja derrubada. Um desses aqui vai aparecer dizendo: fez muito bem o Facebook, é assim que se faz mesmo. A pessoa não tem nem pudor de revelar esse tipo de intenção mais. Diferente da época do regime militar, que o pessoal era um pouco discreto, né? Hoje não, eles aparecem apoiando. Olha, o Facebook baniu 300 perfis. Nossa, muito bem, que tem que fazer mais, tem que banir agora o resto. Então, esse é o tipo de gente aí que a gente está tratando, né? Então, esses que a gente define como os censores. Eles aqui, então, seriam líderes intelectuais desse pessoal. E, claro, além deles aqui, nós temos o pessoal das agências de checagem, um monte de jornalistas que apoiam a censura. Então, é desse pessoal que nós estamos falando aqui. Quais são, então, os objetivos da censura? Logo de cara, nós temos que entender. O objetivo deles é eliminar contraditório. Então, aí o que eu discordo um pouquinho do Fernando Holliday, o único ponto que eu discordo era assim, esse combate à fake news começou de uma forma e descambou. Eu já vejo de uma maneira um pouco diferente. Ele já começou com essa intenção. Então, vamos eliminar o contraditório. Como é que nós vamos fazer isso? Então o pessoal se reuniu e falou assim: precisamos arrumar uma narrativa. E a narrativa é dizer que a direita é que está mentindo e precisamos combater fake news. Então esse é o objetivo, eliminar contraditório. Para quê? Para reprimir o adversário politicamente. Então nós podemos prever que a repressão política vai aumentar. E para quê? Para adquirir o direito de mentir impunemente. Então quem acha que está acontecendo um combate às fake news, sinceramente, não. O que nós estamos vendo é a busca de obter um direito de eliminação de contraditório ao ponto de poder mentir sem parar. Alguns exemplos, né? No meu caso, então, eu tenho o blog Ceticismo Político e fui acusado de ter praticado uma notícia falsa. Basicamente, eu tinha, no meu blog, teve essa notícia, eu vou até colocar aqui no próximo slide, aqui, ó. Desembargadora quebra a narrativa do PSOL e diz que Marielle se envolvia com bandidos e a cadáver comum. Foi um colaborador do meu blog que fez essa matéria, e no momento que eu vi, eu falei assim: nossa, isso aqui tem a fonte? A desembargadora realmente disse isso? Disse. Tá, mas você não está validando o que ela disse? Você está dizendo apenas que ela é opinião, que isso aí não está aprovado ainda? Sim. Então pode publicar. Quer dizer, não era uma notícia falsa. A declaração da desembargadora não tinha provas, mas não era notícia falsa. Pois a mídia faz esse inferno aqui em cima de mim, resolveu falar assim: vamos transformar a vida desse cara num inferno. E começaram a fazer um monte de estratagemas. Olha, vamos fingir que isso aqui é uma notícia falsa. E vamos chamar ele de propagador de notícia falsa. E vamos dizer que pseudônimo é a mesma coisa que perfil falso. Quer dizer, 2 mentiras para poder justificar o quê? O banimento da página Ceticismo Político, que foi derrubada do Facebook com 106 mil pessoas. E aí, que a coisa que nós temos aí, aquilo que eu falei do objetivo da censura, mentir impunemente. A partir do momento em que a minha página foi derrubada, o número de mentiras contra mim foi para a estratosfera. Tem uma matéria de um jornalista que eu deixei guardada, em breve vocês vão saber, podem acessar o site ceticismopolitico.com. Eu encontrei 23 mentiras numa matéria de um jornalista contra mim. Por quê? Porque essa é a dinâmica da censura. A partir do momento que o seu oponente não tem espaço para te rebater, o que acontece? Esse pessoal dessas redações fala: vamos mentir à vontade agora vamos fazer a festa. Por exemplo, vamos para um outro caso aqui. O caso dos perfis e páginas que foram associados ao MBL e derrubados no dia 25 de julho, como o Holliday comentou aqui. O que aconteceu? 2 outras páginas que eram compartilhadas no MBL foram derrubadas nesse dia.
Jornal Livre e Reacionário, certo? O que provavelmente aconteceu nas redações? Gente, olha, o ceticismo político que compartilhava lá já caiu. O Diário Nacional está sem espaço. O Jornal Livre também agora foi derrubado, e o Reacionário foi derrubado. Isso significa que o pessoal não tem voz mais para poder reagir em conteúdo. O que nós vamos fazer? Vamos sair dizendo durante o dia isso aqui, ó. Facebook derruba rede de fake news usada pelo MBL. Mas essa não foi a afirmação do Facebook. O Facebook simplesmente disse que era que divisão e manipulação do debate público, o que já é também uma conversa. Mas então o que os jornalistas de vários meios, de maneira coordenada durante todo um dia, resolveram difamar o MBL, achando o quê? Que eles não têm espaço para revidar. Então, o que acontece? Nós estamos vendo o aumento de notícias falsas por causa da censura. Porque mentir dessa forma durante todo um dia, para obter capital político, isso acontece porque o oponente, eles entendem que o oponente não vai ter voz para poder revidar. Então, muito cuidado a gente achar que nós estamos assistindo um combate a notícias falsas. Não, o que nós estamos assistindo é a implementação de censura. E isso vai resultar no aumento de notícias falsas. Claro, as vítimas das notícias falsas, agora propagadas pela grande mídia, estão na direita. Por quê? O lado que censura é o lado que vai mentir mais. E olha aqui, eu não estou dizendo aqui que a direita mente, a esquerda mente. Não estou entrando nesse mérito, estou tratando a questão de maneira técnica. Se quem tivesse resolvido censurar fosse a direita, a esquerda podia utilizar o mesmo argumento que eu estou utilizando aqui. Porque aí sim, o lado que censura o outro é o que vai mentir sem parar, porque ele entende que eliminou o contraditório. Claramente não falamos dos objetivos da censura, certo? E aí, quando o Facebook entregou a lista, né, ao Ministério Público, foi aquela piada, né? Tinha página assim, Lizzy Pet, Baby CDC, página de teste. Quer dizer, esse argumento da rede foi também por água abaixo. Padrões de comportamento. Eles possuem todos esses padrões de comportamento aqui, de uma maneira bem breve. Eles alegam que querem promover a verdade, mas eles também pedem para controlar. Falam que isso é urgente. Dá a impressão de que assim, não tem nada mais urgente hoje. Né? Hoje, agora, saúde, segurança e educação não é mais questão urgente. O que é mais urgente é combater notícia falsa. Interessante que essa urgência apareceu de uma hora para outra. Né? Eles adotam uma série de mentiras e discursos padronizados. Fica a impressão de que está todo mundo atuando por script. Eles entram com um roteirozinho assim, olha, vai lá falar, cita que Oxford no começo, fala da pós-verdade, né? Perseguem os adversários politicamente. Tem um problema muito sério de senso moral, esse quinto padrão. É o seguinte, eles vão te julgar, por exemplo, por publicar uma notícia que eles acham que dessa forma é falsa. E se você pergunta para eles, tá, mas e esse critério aqui para julgar minha notícia, se aplicou para Mônica Bergamo da Folha? Não, aí eu não quero falar do assunto. Ué. Então, quer dizer, o critério moral não há, eles não aplicam um critério moralmente objetivo. Eles usam rotulagem, então tem gente acadêmica, tipo o Pablo Hortelado, que eles chegam te chamando assim, ó, é desinformante. Eles batem forte na rotulagem. Defendem, hoje, né, os censores estão do lado da esquerda. A esquerda no passado chegou a lutar, principalmente nos anos 60, a favor da liberdade de expressão. Hoje mudou o jogo. Eles são aliados à imprensa tradicional. Isso é uma coisa bastante curiosa, porque a esquerda também no passado era aquela inimiga da imprensa tradicional. Hoje o Globo aparece dizendo, olha aqui, rede de fake news do MBL, o Bolsonaro é um mentiroso. Então, se apareceu o Globo falando isso, a esquerda, o Globo falou, está falado. E esse aqui, o padrão 9, isso aqui vale ouro para eles. É simular imparcialidade. Se você demonstrar que eles não são imparciais enquanto eles estão fingindo ser imparciais, eles vão subir no teto ali de raiva de você. Né? Então, eles tentam demonstrar uma... Por exemplo, eles vão apontar 2 mentiras aqui de um candidato da esquerda e umas 20 de um candidato da direita. Ó, tá vendo aqui? Eu olho aqui os 2 lados, tá vendo? Então, eles vão lutar o dia todo para fingir que são imparciais, quando, na verdade, não são. Muito cuidado com isso aqui. E eles usam de uma maneira disciplinada a vagueza intencional.
né, meu amigo Emerson, as regras são desenhadas para serem vagas, porque a vagueza permite o uso discricionário, né, dessas regras. E nós fizemos, então, uma análise de viés, nós do Grupo Internet Livre, e descobrimos que em 3 agências não tinha ninguém de direita. 36 pessoas avaliadas, não tinha um perfil da direita. A agência Aos Fatos, aqui, deixa eu pegar aqui. Aos Fatos e a agência Lupa. E a agência pública, que tem uma agência de checagem chamada Truco. Essas duas, Aos Fatos e Lupa, são contratadas pelo Facebook. O pessoal ficou revoltado, o pessoal dessas agências, quando saiu um material de 300 páginas com prints e perfis mostrando que o viés era de esquerda. Por quê? Eles querem simular uma imparcialidade. Bom, agora nós vamos falar dos modelos de operação. Tá? Todo sensor ele tem 3 modelos de operação no dia a dia. Seleção, distorção e omissão. O que é seleção? É escolher exemplos para poder se adequar à sua tese. Então, geralmente, eles começam a conversa falando assim: olha, as eleições dos Estados Unidos foram um problema de fake news. Aí eles pegam exemplos de uma mentira que ajuda o Trump e que prejudica Hillary. Mas por que ele escolheu exatamente aquilo ali? Para dar a impressão de que o adversário da direita é o que mente. Muito provavelmente é possível que algumas mentiras tenham acontecido mesmo, porque campanhas políticas são assim. Mas por que eles selecionam especificamente um exemplo de mentira que prejudica Hillary e não as mentiras que prejudicam o Donald Trump, por exemplo? Omissão. Omissão é que nem aquele juiz de futebol que fala que eu estou aqui para apitar o jogo, só que se quebrarem a perna de alguém do teu time, segue o jogo. Né? Deixa bater. Então eles se omitem diante de mentiras que danificam a direita. Isso tem casos gravíssimos de omissão. Exemplo, rede de fake news aí do MBL. Qual foi a agência de checagem que falou assim, falso? O Facebook não disse que havia uma rede de fake news do MBL. Teve uma agência de checagem que falou? Não teve. Então, a omissão é estratégica para eles. E a distorção? A distorção é quando eles levantam, trazem os itens à mesa e começam a distorcer para ampliar o número de mentiras da direita. Então, vamos falar de distorção. A distorção é feita a partir desses 12 estratagemas aqui, que eles utilizam para inflar o número de mentiras de pessoas da direita. Por exemplo, espantalho, ampliação indevida. Eu vou falar especificamente da ampliação indevida. Ampliação indevida é você exagerar a afirmação de um oponente, refuta essa versão exagerada e finge que refutou a versão original. Como que é isso? Um exemplo é assim. Tem uma afirmação a respeito do Joaquim Barbosa. Então é assim. Joaquim Barbosa se aposentou mais cedo do STF. E com isso, Lewandowski assumiu. Esta é a afirmação. O checador diz, falso. Ué, falso? Aí o checador explica. Não, é verdade que o Joaquim Barbosa se aposentou mais cedo do STF. Porém, ele não tomou nenhuma decisão para colocar o Lewandowski lá. Quer dizer, eles exageraram a afirmação original para poder dizer que era mentira. Mas a afirmação original só falou de consequência, não de intenção. Então, eles inflam, eles usam um estratagema para poder dizer, tá vendo? O cara da direita mentiu. E esses outros exemplos, eles mudam os termos de forma sutil, fazem objeções indevidas. Por exemplo, objeção indevida é o verdadeiro mas, do tipo, afirmação, Dória aumentou o número de pessoas atendidas no Corujão. É Corujão, né? Aquele negócio, né? Tá. Então, aumentou o número de pessoas atendidas. Aí o checador fala, verdadeiro, mas o Haddad também já tinha começado a resolver o problema. Isso é checagem de fatos? Isso, para mim, é campanha política já. É assessoria política. Não tem que... Se era verdade a afirmação de que o Dória aumentou o número de vagas, isso não tem que estar na checagem de fatos. Eles usam o literalismo de forma dissimulada. Tem um caso do Trump que é fantástico. Ele diz assim, a atitude do Obama em relação ao Iraque fundou o ISIS. O que eles pegam e falam? É falso. Porque estão interpretando como se o Trump tivesse lá feito um documento. Ó, eu estou fundando... O Obama, né? Eu estou fundando o ISIS aqui. Não era isso que ele queria dizer. Então eles colocam a mentira do Trump.
Trump disse que Obama fundou o ISIS. Mentira do Trump, olha só. Eles convertem uma opinião em argumento em fato. Por exemplo, alguém diz, o MST é um grupo terrorista. Isso é um argumento embutido numa afirmação. Aí o checador fala, não, é um movimento social, não é um grupo terrorista. Espera aí. A argumentação não é objeto de checagem de fatos. Então, esses são alguns exemplos, tá? No site Radar da Censura, nós vamos ter o detalhamento de todos esses aqui. Ainda não tem, tá? Mas isso está sendo feito aos poucos. A ideia é de que até o mês de setembro tem o detalhamento de todos esses estratagemas aqui. Fique claro. Mas então, quando aparece esse número de mentiras, de relatórios de checagem, olha, tal candidato mentiu, eles usam estratagemas aqui à vontade. Tá? E com base nesses estratagemas, foi apresentado em junho, na Comissão de Ciência e Tecnologia, um relatório de viés, mostrando 176 checagens feitas no mês de abril, da agência Aos Fatos e a agência Lupa. São todas as checagens que eles fizeram. E nós descobrimos o seguinte, se a gente incluir os elementos de distorção, que são os estratagemas, isso infla a quantidade de supostas mentiras da direita. Aí nós vemos, né, para eles validarem aqui, essa informação aqui. Ó, Lula disse que sonhou governar o país, gerando milhões de empregos. Verdadeiro. Mas como é que se valida um sonho como verdadeiro? Ou então, perfil do TRF4 no Twitter curte chantagem do general Vilas Boas. Verdadeiro. Como que vai dizer que é chantagem verdadeiro? Isso era uma opinião de um articulista. Não está nem como item de checagem aqui. E o resultado da análise, então, que nós fizemos está aqui. Nas checagens gerais, dos 176 itens, a direita aparece como mentirosa em 50% das vezes. E a esquerda, a extrema esquerda, em 24% das vezes. Só que se a gente filtrar da análise os itens que têm distorção, que são aqueles estratagemas que eu falei, olha o resultado. É parelho. Porque o ser humano é assim. No momento da campanha vai sair informação falsa de ambos os lados. Então, observe que o estratagema é utilizado para inflar a quantidade de mentiras do lado da direita, para ter justificativa de censurar. Olha como a direita mente. E, por fim, então, as rotinas. Eles usam uma série de discursinhos padronizados para poder se sair bem em debates. E é cada absurdo, um atrás do outro. Por exemplo, eu promovo a verdade. Bom, isso todo mundo fala, né? Nossos inimigos querem propagar notícias falsas. Quer dizer, você começa a reclamar da censura, eles vão falar, mas por que você quer mentir? Você gosta da mentira? Nesse nível de cinismo, né? Nós somos imparciais, tá? Tem uma aqui, redução de alcance não é censura. Eles falam, não, ninguém está censurando ninguém, que isso? Só estamos reduzindo o alcance. Ué? Então, quer dizer, a pessoa publica um livro, você tira o livro de 80% das prateleiras e fala, isso não é censura? Ou então alguém tem um programa de televisão, você tira o sinal de 80% dos lares, não é censura? Né? É absurdo, né? Ou então, nossos inimigos possuem interesses financeiros. Quer dizer, o que interesses financeiros? Esse pessoal que publica notícia falsa quer ganhar dinheiro com anúncio. Quer dizer então que a Rede Globo, que apoia a campanha de censura, agora virou instituição de caridade. Né? E tem essa aqui que é absurda. Nossa isenção é comprovada pela IFCN, é International Fact Checking Network. Então eles apresentam isso, o Facebook fala disso aí. Nossas agências de checagem são todas validadas pela IFCN. IFCN é da Poynter Institute, financiada pela Open Society, que é do George Soros, que é o maior financiador da esquerda mundial. Tenham vergonha de falar que vocês são da IFCN. Esconde, então, né? Mas eles falam. Tem uma outra que eles usaram. Quem avalia nossos perfis e comportamentos está nos agredindo. Foi o seguinte. Então saiu essa lista de perfis, a validação do perfil ideológico deles, e de repente eles começaram a dizer assim, isso é uma agressão. Ficar vasculhando nossos perfis é uma agressão. Quer dizer, o checador pode olhar a vida da gente, ver o que a gente escreve, o jornalista pode fuçar tudo que você faz. Mas você não pode nem olhar o perfil da agência de checagem para ver se apoia a Dilma, se apoia o MST.
Olha o absurdo. E pior, eles não conseguiram apresentar nenhum boletim de ocorrência, dizer quem que foi que agrediu. Pertence ao movimento internet livre ou ao radar da censura? Não. É uma forma de cercear o debate, né? Ou então eles falam assim, ó, fact-checking não é censura. Porque eles querem dizer que você está contra o fact-checking. Não, ninguém está contra o fact-checking. O fact-checking é uma atividade nobre. Ele surgiu para poder garantir que os jornais não fossem processados, não perdessem sua reputação. Agora, o que nós criticamos é o uso do fact-checking para censurar a opinião divergente, que é uma distorção do fact-checking. Tem um outro aqui que é bastante cínica e até cruel, essa rotina, que é assim, ó, nossos críticos não ligam para as consequências. Então eles apresentam o caso daquela mulher do Guarujá, que foi acusada de bruxaria. Alguém já viu esse caso? E ela foi linchada até a morte. É uma coisa terrível, por causa de um boato nas redes sociais. Então eles começam a dizer o seguinte, se você está criticando as agências de checagem, então quer dizer que você não liga para consequências como essa? Olhem a associação que eles fazem. É terrível esse tipo de cinismo, né, nessa rotina que eles usam. Porque, na verdade, é o seguinte, para combater boataria que difama alguém pode levar até a um linchamento, já existe lei para isso. Já existe legislação. Né? Isso não era preciso uma agência de checagem. E até essas agências de checagem, elas não checam esse tipo de notícia. Elas checam notícias de políticos, principalmente. Então é uma rotina que eles usam para frear o debate. Então, observe então que existem essas rotinas aqui. E só para revisar, então, eu creio que eu fiz meu objetivo foi ser breve. Esse é o mapa. Eu passei então por esses slides para mostrar então um mapa de como a gente consegue reagir então aos sensores. Agora a reação então, né, para a gente concluir. Eu entendo que existem 3 pontos fundamentais para a gente vencer a censura. O primeiro deles é conscientizar as pessoas a respeito dos objetivos, dos padrões, os métodos de ação, os estratagemas e as rotinas que os censores utilizam. Então, eu lembro quando eu fui no Congresso e tinha muita gente, muitos deputados que estavam todos animados para assinar a lista de combate às fake news. Eles eram, olha, eu acabei de assinar uma lista hoje aqui, estamos juntos. Eu ia falar assim, vamos falar de fake news? Vamos. Eu acabei de assinar uma lista para combater fake news. Ah, é? Quem é que assinou? Quem é que organizou essa lista? Aí ele mostrava lá um deputado do PT ou do PSOL. Ah, então vamos conversar. Aí eu mostrava o material, a expressão dos deputados era assim, nossa, eu não sabia disso. Pois é. Então tem muita gente que está sendo enganada nesse debate. Por quê? Porque é um projeto de simulado de censura que usa como um pretexto o combate às fake news. Porque as fake news, para serem combatidas, elas precisam de 2 coisas. Uma, evitar o anonimato. Anonimato, não uso de pseudônimo, porque quiseram me acusar de anonimato, que não era. Mas evitar o anonimato. Perfeito. E também o desmascaramento do mentiroso. Só que esse desmascaramento só pode acontecer num ambiente de liberdade de expressão. Porque se um lado é cerceado, ele não vai conseguir mais se defender. E aí as mentiras vão aumentar. Então, para combater as fake news, é preciso ter liberdade de expressão. Por quê? Porque aquele que sofre a mentira vai lá e aponta o dedo para o mentiroso. Mas só se você acaba dizendo, por exemplo, né, imagina lá o movimento aí de vocês, Resgata Brasil, certo? Se o movimento de vocês acaba sendo censurado de vez, sem espaço, o que os oponentes vão falar? Vão mentir sobre eles à vontade. Então, a censura estimula o aumento de fake news. Então, quase tudo que tem se falado de combate às fake news está levando ao aumento de notícias falsas. Nós estamos vendo a grande mídia mentir muito mais do que mentia antes. Então, se quiser combater as fake news, tem que ter liberdade de expressão. Senão, nós vamos assistir um surto de mentiras cada vez maior. Tá? É preciso buscar ajuda parlamentar. Então, tem contato com o deputado, senador, pergunta o que ele está fazendo a respeito disso. Tem algum projeto de lei sendo discutida? Tem CPI a respeito do assunto? Como é que está andando? O que vai acontecer? O que vocês vão fazer para evitar que a gente seja censurado? Então, tem que buscar ajuda parlamentar. Não tem contato com o parlamentar? Busque apoio de movimentos
o Resgata Brasil, o MBL, que com certeza tem contatos com parlamentares. Certo? Então, busque a ajuda desses movimentos. E, por fim, busque a justiça para questões relacionadas à retomada de alcance, recuperação de páginas, mas também para questões de difamação. Porque, para censurar, os jornalistas que apoiam a censura, eles difamam muito os alvos da censura. Né? Por exemplo, né, Fernando Holly, rede de fake news. Não, a mídia acusou vocês de rede de fake news durante 24 horas. Para depois sair meia-noite ali. Ó. Ah, não era bem fake news, não. Era divisão e manipulação de conteúdo. Tem que processar esse pessoal. Né? Então, que esse tipo de difamação ele é feito para censurar. Então, essas 3 ações aqui. Né? Repetindo, conscientização, e foi por isso que eu apresentei esta visão geral, né, da censura, uma arquitetura da censura. Busque ajuda parlamentar. E não só buscar ajuda, pressionem mesmo. Ó, o que está acontecendo? E busquem a justiça. Né, que, inclusive, vai ter bastante a ver com o próximo expositor, né, que vai falar a respeito desse assunto aí da questão judicial, porque isso é vital para a gente lutar contra a censura. Então, a visão geral era isso que eu queria apresentar. Espero que tenha agregado aí e aberto um pouco a mente do pessoal. Obrigado. Obrigado, Carlos, pelo enriquecimento da nossa compreensão dessa matéria.